boa noite uma vez mais e sejam bem-vindos ao À Conversa. Hoje com o vencedor, um dos vencedores, mas neste caso o dito vencedor do nosso Call for Papers. Hoje temos connosco o Rui Neves. Ele é licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Atualmente frequenta o mestrado em Idade Média nesta mesma instituição, com uma dissertação orientada pela doutora Leontina Ventura e o doutor Saúl António Gomes, sobre o património do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, entre 1131 e 1181. É investigador convidado do Centro de História da Sociedade e da Cultura da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Tem-se dedicado ao estudo das instituições monásticas portuguesas e à itinerância régia de Dom Afonso IV entre 1325 a 1357 e é também autor de diversos estudos e comunicações nacionais e estrangeiras, como foi o caso deste paper que o Rui enviou e do qual foi vencedor. Olá, Rui, bem-vindo. Olá, muito obrigado, João, pela apresentação. E parabéns. Pronto, reitero novamente os parabéns. Ora bem, antes de mais gostava de agradecer na qualidade de João enquanto presidente do International History Students and Historians Group a iniciativa. Acho que para nós, jovens investigadores, futuros aspirantes a historiadores, acho que é uma iniciativa de louvar e apenas posso, em nome pessoal, e acho que os restantes dois vencedores não me irão deixar sozinho. Acho que é uma iniciativa para desafiar vocês novamente a fazer nos próximos tempos. Aquilo que eu vou trazer hoje é falar sobre o Mosteiro de Santa Maria de Toroquela. A origem deste trabalho surgiu num seminário no meu mestrado em História Medieval na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Na altura, o mestrado de Sociedades Rurais e Urbanas, na altura, e ainda hoje, orientado pela doutora Leontina Ventura, em que me foi dada a documentação do Mosteiro de Toroquela. A razão para eu estudar um mosteiro já é uma razão de cunho pessoal. Eu desde sempre gostei de trabalhar com documentação em latim, também porque tenho alguma formação na área de clássicas. Disto que eu sou... Peço desculpa. Estava só... Desculpa, Rui. Ok. Como eu estava a dizer, eu sempre tive o desejo pessoal de estudar uma instituição monástica, precisamente porque, por um lado, tenho alguma formação na área das clássicas, principalmente em latim, e ao mesmo tempo, desde sempre tive uma especial paixão pelo estudo das instituições religiosas, desde, por exemplo, os trabalhos da doutora Cruz Coelho, da doutora Iria Gonçalves, trabalhar muito o mosteiro e a instituição, e principalmente a documentação dentro de um cunho quer económico, quer social. E sabendo precisamente desta minha paixão, digamos assim, a doutora Leontina então sugeriu-me trabalhar a documentação do Mosteiro de Toroquela, precisamente na senda de fazer um típico estudo patrimonial sobre a instituição. Analisando a documentação, e foram mais ou menos 250 diplomas, 260 diplomas, rapidamente apercebi-me de uma questão, que é: a documentação em si era muito pobre para trabalhar a instituição da forma como eu pretendia. Óbvio, eu estou dizendo isto, mas isto foi uma conclusão que me demorou quase 2 meses a chegar, atenção. Ora bem, tendo a documentação em minha posse e também através dos diálogos que tive com a doutora Leontina Ventura, partimos então de outro tipo de análise, ou seja, colocar não um mosteiro como epicentro, mas colocar um mosteiro, e aqui passa a redundância, como o pontapé de saída para aquilo que a documentação nos pode levar a trabalhar. E foi precisamente através da documentação de Toroquela, do mosteiro, que eu pude, por um lado, trabalhar o mosteiro em si enquanto instituição,
e, ao mesmo tempo, trabalhar as suas origens. E estes dois campos, apesar de já terem sido palpados pela historiografia portuguesa, nunca foram muito aprofundados. E como tal, vai ser precisamente desde o pontapé de saída, à qual eu agora vou partilhar, ou pelo menos tentar partilhar, o PowerPoint, para podermos aqui ter uma conversa sobre... Já tens permissões, portanto devias poder. Diga? Já tens as permissões, portanto já podes partilhar. Ok, pronto. Além do mais, aquilo que eu vos aqui apresentar é fruto desse trabalho de seminário. Obviamente que teve outras leituras, outras análises, outra documentação. No entanto, parte desta documentação, precisamente, por um lado, o cunho da genealogia e das origens do mosteiro, já foi apresentado num congresso realizado há 3 meses em São Paulo, e precisamente a parte económica daquilo que a documentação podia dar para o mosteiro também já foi apresentado no 38º Congresso da Associação Portuguesa de História Económica e Social. No entanto, englobar isto tudo para falar de instituição, permitem-me dizer, é inédito e é para vocês. Por isso, obrigado. Agora, tentando partilhar aqui o PowerPoint, isto agora com as tecnologias, apesar de ainda ser um jovem, é sempre complicado. Foi trabalhar muito com o latim, muito com o clássico. Pode ser, pode ser. Compartilhar a tela. Acho que é isto. Eu acho que é isto. Ora bem, sim. Confirmem se... Sim, perfeito. Está perfeito, sim. Pronto. Perfeito. Ora bem... Conseguem me ouvir, não conseguem? Sim, senhor. Pronto. Ora bem, quem percorre o norte de Portugal e visita a recôndita aldeia de Tarouquela, situada no concelho de Sinfãs, por certo se deixará encantar pela pequena igreja paroquial de Santa Maria Maior de Tarouquela, de estilo românico, habitada outrora por monjas obedientes à regra de São Bento. A explicação que envolve a sua construção constitui ainda hoje uma incógnita, porém, face a uma análise detalhada dos temas escultóricos patentes nos portais, frestas, capitéis, cachorros, tímpanos e cabeceira, ambos atestando uma riqueza plástica que tem sobretudo como pretensão passar uma mensagem simbólica, facilmente se identificam características típicas do românico beneditino de influência comoniacense, tais como os animais antitéticos, os 2 homens com uma só cabeça, as serpentes e o tema do homem entre 2 aves, além, naturalmente, dos tão famosos cães de Tarouquela e de toda uma gama de motivos de natureza geométrica. Fazendo aqui uma à parte, obviamente, como podem verificar, eu aqui refiro precisamente os tão famosos cães de Tarouquela. E é precisamente a imagem que encontramos no canto superior esquerdo. E, por acaso, foi interessante, porque isto aqui é uma das vantagens de estudar instituições religiosas em Portugal. Sendo o país pequeno, rapidamente podemos nos deslocar ao nosso tema de estudo. E, neste caso, numa viagem que eu fiz há uns tempos, precisamente da Tarouquela, devo dizer que a população de Tarouquela já está farta de me ver por aquele mosteiro, confesso. E nesse dia, por acaso, estava uma luz agradável, consegui fotografar muito bem, precisamente, estes temas que eu aqui falo, estas características de arte beneditina, nas quais verificamos alguma influência comoniacense, e por acaso é um tema muito interessante que a população toda de Tarouquela fala com bastante orgulho, precisamente dos tão famosos cães de Tarouquela que ali verificamos. Agora, voltando ao texto e deixando aqui esta parte, um outro pormenor que merece a nossa atenção surge numa inscrição epigráfica analisada por Mário Jorge Barroca na sua tese de doutoramento, Epigrafia Medieval Portuguesa,
onde se atesta epigraficamente a menção ao ano de 1214, o que sugere que naquele ano tenha ocorrido a sagração do templo ou alguma comemoração de qualquer fase de construção do mosteiro. De forma a apresentar a análise sobre a gênese desta instituição monacal, debruçámos-nos sobre os 7 primeiros maços de documentação provenientes do mosteiro de Santa Maria de Tarouquela, cronologicamente dispersos entre 1033 a 1236, num total de 257 pergaminhos, todos eles redigidos em latim e, maioritariamente, em estilo carolino-gótico, apresentando vários tipos de morfologia e de tendências gráficas. Tal como aqui podemos verificar, temos aqui o primeiro documento, um dos mais antigos, e vemos precisamente esta viagem pela evolução gráfica da poligrafia portuguesa, da qual a doutora Maria José Azevedo dos Santos também trabalhou. Ou seja, um dos documentos mais antigos verificamos precisamente elementos ainda que caracterizam o estilo visigótico, ou seja, hastes longas, caudas também muito longas no final das letras, e precisamente à medida que avançamos na cronologia, verificamos aqui uma tendência para adotar a caligrafia, aquilo que é a carolíngia, ou seja, que terá surgido precisamente no Império de Carlos Magno, e já a última imagem que aqui vos apresento, verificamos que é uma escrita tendencionalmente a virar para o gótico, já ali muito retilínea, por exemplo. Ora bem, exatamente. Este fundo encontra-se preservado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo e incorporado no vasto fundo diplomático do Mosteiro de São Bento Ave Maria do Porto. Apesar de elevado número de diplomas observados, mais de 200 e meio, estudar as origens desta instituição monástica não se apresenta uma tarefa fácil ao investigador, pois a documentação apresenta laconismos severos em termos cronológicos, o que dificulta a compreensão do surgimento da instituição e da sua dinâmica interna, impossibilitando uma percepção gradual da sua afirmação ao longo do século XII. A história deste tempo medieval, perdido no tempo e na memória de quem ainda hoje lá professa a sua fé, visto que se trata da Igreja Paroquial de Tarouquela, remonta pelo menos a meados do século XII, mais concretamente a maio de 1151, a quando de uma doação onde se atesta a dádiva de uma herdade à instituição monástica situada em Calimes, lugar da atual freguesia de Tarouquela. O primeiro indício referente à comunidade de Santa Maria de Tarouquela surge em dezembro de 1162, data em que se verifica o uso da expressão Prio Sancta Maria de Tarouquela et tuos frates, a quando da compra por parte do mosteiro de uma herdade situada em Cabrelas, parte dos dias de hoje da freguesia de Tarouquela. Da análise do diploma, apuramos que o monacato de Tarouquela fora presidido por um membro masculino acompanhado pelos seus frates, ou os seus monges. Esta referência, a par da inexistência de qualquer menção a sorores, devotai ou mulher, algo que aconteceria na eventualidade de ser uma comunidade dúplice, torna plausível concluir que esta instituição fosse habitada exclusivamente, pelo menos em 1162, por uma comunidade masculina. Originalmente, de acordo com alguns autores, tais como Armando de Almeida Fernandes e Manuel Gonçalves da Costa, a comunidade de monges que habitou o mosteiro de Santa Maria de Tarouquela regia-se pela regra de Santo Agostinho. De facto, no século XII, na região entre o Douro e o Tejo, são abundantes as casas monásticas de obediência agostinha. Veja-se, por exemplo, o caso de Santa Cruz de Coimbra, São Jorge de Coimbra, Santa Maria de Carque, São Salvador de Grijó, ou seja, naquela região há inúmeras casas monásticas os seus religiosos obedeciam à regra de Santo Agostinho, muito embora, saliente-se, nem sempre o fossem desde a sua fundação, mas, por vezes,
também por adoção de uma nova regra ou, eventualmente, a quando da refundação da própria instituição. Após a fundação de Santa Cruz de Coimbra, e tendo em conta a estreita relação entre esta instituição e a coroa, tão bem demonstrada pelos trabalhos de José Matoso, Saúl António Gomes, Armando Martins e Leontino Ventura, a Regula Sancti Agostini vai estender-se pela região centro e norte do Reino de Portugal, conforme evidencia Maria Algaria Marques num artigo que redigiu em 1986 sobre o monacato feminino na região entre o Douro e o Tejo. Relativamente à adoção da regra de Santo Agostinho no mosteiro de Santa Maria de Tarouquela, após a consulta de várias fontes, inclusive a documentação proveniente do mosteiro de Tarouquela e de Pentorada, não encontramos qualquer indício, direto ou indiretamente, que sustente a hipótese de ter existido uma comunidade masculina agostinha. Das nossas leituras, queremos que todos os autores que já refletiram e escreveram sobre o mosteiro de Tarouquela seguiram como modelo Joaquim de Santa Rosa de Viterbo, que afirma na sua obra Elucidário das Palavras, pronto, não irei mencionar o título todo, que é um título comprido, e cito: se patenteia pelos documentos de Tarouquela que hoje se acham nas ventas do Porto. No de 1162, havia convento em Tarouquela, em que se guardava a regra de Santo Agostinho. Fim de citação. Trata-se, assim, do primeiro autor por nós conhecido que avança com esta hipótese de que discordamos, tendo em conta a inexistência de qualquer referência nos documentos por nós analisados. Os restantes autores, mais recentes, apresentam a mesma hipótese e cronologia, sem que, no entanto, demonstrem qualquer tipo de proposta por via de novas fontes ou biografia, o que dificulta a confirmação desta possibilidade. Apesar das dúvidas e do desconhecimento que pairam sobre esta instituição monástica, a passagem do mosteiro masculino para uma instituição monacal feminina encontra-se intrinsecamente ligado à figura de Ramiro Gonçalves Portela, apresentando, segundo os autores e a própria memória paroquial de Santa Maria Maior de Tarouquela, que aqui apresentamos, como fundador do mosteiro de religiosas fiéis à norma de São Bento. De facto, ao analisar o espólio documental que chegou aos dias de hoje, proveniente do Scriptorium de Santa Maria de Tarouquela, apercebemos de vários documentos que atestam um elevado número de compras-vendas perpetrado por Ramiro Gonçalves Portela e a sua família, que mais se assemelha, e aqui obviamente entre aspas, a um arquivo particular. A razão para estar incorporado este elevado núcleo de documentos de caráter privado e laico numa instituição monástica prende-se, sem dúvida, com o facto de, em dado momento, provavelmente à hora da sua morte, Ramiro Gonçalves ter doado parte do seu património ao mosteiro de Santa Maria de Tarouquela. Assim, Ramiro Gonçalves entregara à instituição as necessárias evidências para que esta pudesse contraprovar, em futuros litígios, os seus direitos sobre aquelas propriedades. Aliás, fazendo aqui mais um parêntese, isto aqui que eu estou aqui a referir, ou seja, a existência de documentação de caráter laico e privado dentro dos espólios documentais de instituições religiosas medievais, é muito comum. Eu conheço bem a documentação de Santa Cruz de Coimbra. Em Santa Cruz de Coimbra também há muitos documentos, alguns até antes da própria fundação de Santa Cruz, que atestam compras e doações entre indivíduos laicos que em nada tiveram a ver com a instituição ou que provavelmente no futuro vão doar essa instituição. O que é que isto quer dizer? Ou seja, a partir do concílio de Leão de 1020, no segundo cânon desse concílio foi decretado que todas as instituições religiosas, independentemente de serem cabidos, igrejas colegiais e, neste caso, mosteiros, quando alguém doasse
algo, o próprio instituição teria que ter uma cópia da forma como, primeiro, esse bem chega de forma direta ao mosteiro, mas também uma cópia de como esse bem chega ao próprio doador. Daí uma pessoa verificar que todos estes documentos de caráter laico surgem no mosteiro de Tarouquela. Porém, de forma a compreender a evolução e fundação do mosteiro feminino de Tarouquela, devemos, primeiramente, questionar e, subsequentemente, responder à questão quem fora Ramiro Gonçalves Cortella. Após a morte de Almansor, em 1002, as suas investidas militares alteraram substancialmente a geografia dos territórios cristãos, tendo a fronteira do Rio Mondego de 878 recuado até à linha do Val do Douro. Aproveitando a instabilidade e resultante fragmentação do Califado de Córdoba em pequenos reinos de taifas, ocorridos em 1031, através de uma série de campanhas protagonizadas pelos cristãos ao longo da primeira metade do século XI, das quais destacamos a campanha das Beiras, as cidades de Ceia e de Viseu sofreram assaltos e vergar-se-iam às forças de Fernando I de Leão e Castela em 1055 e 1058, respectivamente. 6 anos volveriam até o mesmo monarca empreender um assédio à cidade de Coimbra, que sucumbiria ao cerco imposto pelas forças cristãs em junho de 1064, após 6 longos meses de privações várias. É precisamente na cena da reconquista cristã, ao longo do século XI, descrita por José Matoso como, e cito, largo período de euforia conquistadora, fim de citação, que as fronteiras cristãs junto ao Rio Douro se expandem até ao Mondego. Esta expansão, com efeito, possibilitou a movimentação de gentes para sul, contribuindo indiretamente para uma consolidação dos poderes senhoriais dos infanções e mosteiros localizados entre o Douro e Minho e dinamizou paulatinamente um alastramento dos mesmos poderes, quer nas margens a sul do Douro, quer nas regiões em volta das terras do Voura, Santa Maria, Lamego e do Vale do Rio Paiva, onde se situa Tarouquela. Tal como refere José Matoso, a intensificação dos combates na fronteira meridional a sul de Mondego, a partir de 1090, bem como a simultânea afluência de cavaleiros de origem franca, juntamente com algumas divisões internas dos cristãos no plano religioso e cultural, gerariam contradições no seio da alta nobreza senhorial e da classe dominante em geral. De igual modo, a instabilidade no trono lionês entre 1100 e 1108 e as perturbações políticas e sociais que se seguiram após a morte de Afonso VI de Leão contribuíram para que alguns elementos da aristocracia inferior, sobretudo cavaleiros que enriqueceram na guerra da fronteira meridional, dispusessem de meios suficientes para investirem na aquisição de terras e criarem, assim, porção a porção, domínios importantes em regiões pouco senhorializadas, como se tratava da zona envolvente de Tarouquela, localizada entre os poderes eclesiásticos do mosteiro de Pendurada e a influência senhorial da família de Joanhoso. É, efetivamente, desta forma, em consonância com o que o referido autor assevera, José Matoso, que surgirão os domínios de alguns nobres cavaleiros, como Turduzeno Guterres, João Gondozendes, Soeiro Fromarigues e Ramiro Gonçalves Cortella. Em resultado do diversificado conjunto documental a que recorremos, podemos verificar que a linhagem medieval de Cortella não foi ainda objeto de cuidada atenção por parte da historiografia portuguesa, que deste modo não lhe reconheceu ainda o seu verdadeiro interesse. O facto de não existir nenhum trabalho de referência sobre esta família do século XII comprova isso mesmo. No entanto, o seu fundador, Ramiro Gonçalves Cortella, mecenas do mosteiro de Santa Maria de Tarouquela, foi já objeto de alguns breves estudos que, mormente, levantaram mais questões e suposições
do que respostas concretas e precisas, gerando, inclusive, alguns lapsos e incoerências que tentaremos seguidamente clarificar. Segundo Leontina Ventura, desde o início do século XII, algumas linhagens conseguiram estabelecer o nome de família por recurso à junção do topónimo do castrum, ou território que esfiavam, ao nómina paterna. É o caso, por exemplo, das famílias de Sousa, Maia, Ribadouro, Baião, Bragança, enfim, um enorme lote de famílias senhoriais do século XII. Esta ligação ao espaço que governavam pretendia unir os descendentes do antepassado comum, enaltecendo a continuidade da linhagem e exaltando a memória do seu fundador. No caso de Ramiro Gonçalves Quartela, a documentação é omissa na referência ao topónimo Quartela, sendo, por isso, impossível assegurar que se tratasse de uma referência toponímica. Mercê da inexistência de qualquer menção ao topónimo Quartela, devemos, talvez, aceitar este léxico como sobrenome, considerando que, como avança Leontina Ventura, e cito, algumas linhagens menos ilustres tendem a adotar um novo antoponímico a fim de facilitarem a identificação de um indivíduo no interior do grupo dos homónimos. Fim de citação. De facto, face à informação de que dispomos, a primeira alusão ao sobrenome Quartela surge no livro do Dião, onde se identifica Fernando Ramires como filho de Ramiro Quartela. Do mesmo modo, no livro de linhagens do Conde Dom Pedro, é possível encontrar referências à família de Quartela e a Ramiro Gonçalves, ainda que sobre isso surjam algumas dissonâncias. Segundo Dom Pedro, Conde de Barcelos, Ramiro Quartela incorporou, e cito, a hoste de fidalgos portugueses que foram na tomada de Sevilha. Fim de citação. Informação à qual Frei António Brandão, no terceiro volume da Monarquia Lusitana, acrescenta que, e cito, este fidalgo devia ser muito velho quando se achou neste cerco, porque seu neto, Pedro Fernão Portugal, floresceu alguns anos antes. Fim de citação. De facto, não existem dúvidas quanto ao facto de Ramiro Gonçalves Quartela ser avô de Pedro Fernandes de Portugal, filho de Fernando Ramires Quartela e de Cristina Soares de Paiva. Todavia, sérias dúvidas afluem relativamente ao seu envolvimento na conquista de Sevilha. Ora, vejamos. A primeira menção que temos de Ramiro Gonçalves Quartela remonta a fevereiro de 1116, referência essa que atesta a compra de uma herdade a Mendo de Alcobares, em Fornelos, juntamente com a sua esposa, Oruana Nunes Dias. Tratando-se já de um casal, visto que aqui no documento, tal como se pode verificar o termo uxor, ou seja, estamos aqui a falar da esposa, ou seja, já ocorreu um matrimónio, tratando-se já de um casal, teria pelo menos entre 15 a 20 anos de idade, visto que era a idade mínima, pelo menos no século XII, para contrair matrimónio, e, consequentemente, ambos nascidos na última década do século XI ou nos inícios do século XII. Ora, se de facto Ramiro Gonçalves Quartela tivesse participado na conquista de Sevilha de 1248, contaria então, pelo menos, cerca de século e meio de idade, facto impossível. Um outro equívoco que o livro de linhagens do Conde Dom Pedro comporta é a alusão a Ramiro Gonçalves Quartela como Ramiro Gonçalves da Cunha, casado com Luana Nunes Vida, filha de Nuno Pais Vida. Tal como já foi evidenciado, não subsistem quaisquer dúvidas que Ramiro Gonçalves Quartela tenha efetivamente contraído matrimónio com Luana Nunes Vida. Todavia, referenciá-lo como membro da linhagem de Cunha é certamente um erro. Quanto à composição do património de Ramiro Gonçalves Quartela, que depois seria doado ao Mosteiro de Tarouquela, conforme se verifica no acervo documental da instituição religiosa, e aqui um à parte no gráfico 1 que eu aqui vos apresento, este fora composto entre 1116 e 1150, juntamente com a sua esposa, Luana Nunes Vida,
à custa de pequenos e médios proprietários. Todavia, a 7 de março de 1134, confirmámos a compra de uma herdade em Tarouquela, pertencente a Egas Muniz de Ribadouro, designadamente, popularmente referido como o Aio, proveniente de uma doação que o infante Afonso Henriques lhe fizera em recompensa dos seus serviços prestados, mas também para o meu amore, e obviamente aqui este meu amore designadamente relacionado com a questão de amor vassalo. Apesar de grande parte dos seus bens terem sido adquiridos através de contratos de compra e venda, como se aqui verifica, deparámos-nos com dois documentos onde se assevera a concessão de propriedades que lhe foram cedidas como recompensa ou pagamento de serviços prestados. Assim, em 1119, Diogo Alvenques, por amor, e aqui mais uma vez uma relação de vassalagem a Ramiro Gonçalves, dou-lhe metade da sua herdade na vila de Covelo, que é precisamente parte integrante da freguesia de Tarouquela, para que, com ela, o sustente, bem como a seu filho. Novamente, a 1 de julho de 1137, recebe uma herdade situada na vila de Saínos, doada por Gonçalo Andreas e Coeva do Cis, em troca de 2 fianças para o casamento dos seus filhos. Obviamente que com estes 2 exemplares de doações, apesar de surgirem isoladamente, comprova de facto o estatuto e o poder e prestígio económico e social que lograva Ramiro Gonçalves em Tarouquela e em seus termos. Diante do nosso corpus documental, poucos são os diplomas que reportam a permutas, conforme se verifica neste gráfico 2, contando apenas 3, totalizando cerca de 5% do total. É evidente que, através da troca de bens imóveis, Ramiro Gonçalves não aumentava o seu património, mas modificavam-se consoante os seus desígnios e, porventura, estratégias específicas. Pela localização dos imóveis trocados, depreende-se claramente o intuito de desfazer de propriedades que lhe interessava menos, neste caso, as localizadas longe de Tarouquela, procurando, por isso, adquirir por via de permuta novas terras nas imediações do seu senhorio em Tarouquela. Deste modo, verificamos que, a 18 de setembro de 1123, Ramiro Gonçalves escamba os bens que possuía em Amareli. Amareli não encontramos a sua localização exata, mas pelas delimitações desta herdade, verificamos que a sua localização é alguns no atual concelho de Baião. Logo, como se depreende, demasiado longe de Tarouquela. Os bens que possuía em Amareli, pelos bens que Cide Gonçalves e sua esposa, Elvera Dias, detinham em fonte coberta, um lugar, precisamente nos dias de hoje, da freguesia de Tarouquela. Face a estes documentos, tal como refere Maria Helena da Cruz Coelho, torna-se claro que estes contratos de troca obedecem aos interesses dos seus intervenientes e que, no geral, pretendem imparcelar as suas possessões em localidades específicas. Sobre os processos de aquisição de património por via de contratos de compra-venda, é admissível que os pequenos e médios proprietários procurassem vender as suas propriedades de forma a suprimirem as suas próprias necessidades. A sua precária situação moveu-os-ia a desfazerem-se dos seus bens, muito particularmente quando as terras se encontravam nas proximidades das possessões de homens com capacidade patrimonial e financeira, como era o caso de Ramiro Gonçalves. Através de formas jurídicas de compra-venda, paulatinamente começa a desenhar-se um senhorio rural proveniente da absorção de pequenos imóveis, incrementando e arredondando um conjunto de propriedades previamente adquiridas em torno de Tarouquela. Assim, entre 1116 e 1150, totalizamos 54 diplomas de compras, correspondente percentualmente a 92% das aquisições
de todo o património. Como se verifica no gráfico 2, as aquisições são bastante heterogéneas, salientando-se o período que se estende de 1122 a 1123, onde se confirma a aquisição de 18 propriedades, correspondente a cerca de 31% do total de compras. Estes atos de aquisição poderão, mas saliente-se, é uma hipótese, estar relacionados com crises agrícolas ou, porventura, pela instabilidade política ocasionada pelos avanços dos almorávidas ou pelos conflitos que opuseram Dona Teresa e Dona Urraca. Sobre a natureza dos bens legados a Tarouquela, é bastante difícil fazer qualquer discriminação, pois na sua maioria são escassos documentos em que sobrevém qualquer descrição detalhada dos bens, surgindo a designação genérica de herdades, correspondente a 47% do património. Contudo, é possível verificar a existência de algumas unidades de produção, tais como casais e vinhas, que desempenhariam provavelmente um papel primordial na subsistência do futuro cenóbio, mesmo não sendo possível atestar qualquer tipo de exploração direta ou indireta, o que seria normal. Relativamente ao monacato de Dúplice, que presidiu Santa Maria de Tarouquela, este ocorrera já após a morte de Ramiro Gonçalves Quartela, sucedida provavelmente entre dezembro de 1150 e 14 de maio de 1152. Após a sua morte, a instituição religiosa ficara sob tutela dos seus descendentes e da sua esposa, Aguana Nunes. O mosteiro conseguiria obter carta de liberdade da jurisdição episcopal lamacense, concedida pelo bispo Dom Mendo e o seu cabido, em agosto de 1171, por amor, e aqui mais uma vez, em termos de vassalagem, como já foi aqui referido, ao Aguana Nunes e aos seus filhos Pedro Galhardo e Fernando Ramírez. Assim, e tendo em conta o diploma aqui analisado, a Diocese de Lamego renunciava a todos os seus direitos, entregando a totalidade do patronato à família Quartela, à exceção de 3 áureos que deveriam ser cobrados anualmente na festa da cadeira de São Pedro. Entre este ato jurídico, ou seja, o ato que anteriormente referenciei, que é de 1131 e até 1180, o mosteiro de Santa Maria de Tarouquela continuou a ser sujeito à autoridade de um prior masculino, conforme se verifica nestes 3 diplomas, um de 1172, o outro de 74 e, por fim, o último, 1180. Tal como já referimos anteriormente, sabemos que este mosteiro foi exclusivamente masculino, pelo menos até 1174. Todavia, em 1185, os herdeiros de Santa Maria de Tarouquela, ou seja, os filhos e netos de Ramiro Gonçalves Quartela, fizeram carta de liberdade ao Urraca Viegas, e aqui saliente-se, e às demais sorores e suas sucessoras, como se aqui verifica na terceira linha, vobis como soróribus, do mosteiro de Santa Maria de Tarouquela, para que aí vivessem monasticum ordinem ad posse norma beata benedicta tenetis, ou seja, para viverem numa instituição precisamente regida pela norma de São Bento. Numa análise mais pormenorizada do documento, infere-se a aplicação do termo soróribus, o que evidencia que a vida dupla deste mosteiro era anterior à data do diploma analisado, ou seja, anterior a 1185. Assim, face ao último documento que refere à existência do monacato exclusivamente masculino e à primeira menção de soróribus, é plausível que o mosteiro tenha iniciado o monacato dúplice entre 1174 e 1185. Tal como refere José Matoso, o monaquismo dúplice peninsular não foi ainda objeto de um estudo sistemático,
o que dificulta a possibilidade de estruturar e elaborar o enquadramento geral e assim interpretar mais facilmente os dados fornecidos pelos diplomas. Trata-se de uma forma de vida religiosa única, pautada por uma diferenciação geográfica, pois o monacato duplo e ibérico teve, de facto, uma cronologia e expansão única e divergente em relação com o resto da Europa, marcada inicialmente por um despontar de mosteiros dúplices entre os séculos X e XI. Veja-se, a título de exemplo, em França, os mosteiros dúplices alcançaram o seu apogeu precisamente em meados do século V e VI. Todavia, a quando da expansão da regra beneditina, precisamente em meados do século VI e VII, estas casas monásticas acabariam por desaparecer, dando lugar a instituições exclusivamente masculinas ou femininas. O mesmo acontecera em Itália, no Sacro Império, e em Inglaterra, ao longo do século IX. Segundo José Orlandis, um aclamado historiador castelhano sobre o monacato duplice peninsular, e José Matoso, as razões pela qual o monacato duplice ibérico perdurou mais que no resto da Europa deveu-se, primordialmente, ao facto de ser um território onde a beneditização ocorreu mais tardiamente, muito mercê da Reconquista e dos próprios cultos com raízes suevas, visigóticas e até o próprio culto moçárabe. No caso dos mosteiros duplos ibéricos, sabemos que as duas comunidades estavam subjugadas a uma única autoridade, mas fisicamente separadas uma da outra. A título de exemplo, é o caso, por exemplo, de São Pedro de Arouca, estudado pela doutora Cruz Coelho, em que ela própria refere que ali no século X, XI, no momento em que em Arouca existia precisamente uma comunidade dúplice, ou seja, monges e monjas, assim colocando de uma forma mais simplista, era apenas um prior, neste caso um abade, que regia precisamente pelos desígnios da instituição. De facto, esta realidade verifica-se no mosteiro de Tarouquela, pois sabendo que o monacato duplice existia seguramente em 1185, surgem diplomas datados de 1188 e 1189 a confirmar a autoridade da instituição religiosa a cargo do prior João Mendes. Por via do laconismo dos diplomas provenientes de Tarouquela, não nos é perceptível compreender como é que era estruturada a vida desta comunidade dúplice. Todavia, em virtude de um documento datado de março de 1187, sabemos que o mosteiro recebia jovens para serem educados e que estes eram entregues às sororas, ou seja, à parte feminina do mosteiro, inclusive à própria Urraca Viegas, neta de Ramiro Gonçalves. O fim da comunidade dúplice aconteceria em 1194, por via de um acordo jurídico entre Urraca Viegas e os filhos e netos de Ramiro Gonçalves Portela e Urbana Nunes, onde a primeira comprometia-se a conceder ao mosteiro de Santa Maria de Tarouquela tudo o que tivesse de património, bem como o que adquiriu ou vier a adquirir, à exceção de 2 leiras de vinho em amigo, um casal e 20 morabitinos, que dará a quem quiser, em troca do abraçado da instituição, juntamente com todo o seu património, para que aí mantenha em sua vida, ou seja, na instituição, a regra de São Bento. Face a este acordo celebrado entre Urraca Viegas e os sucessores de Ramiro Gonçalves, ainda mais questões se levantam em torno do mosteiro de Tarouquela e do período em que este fora dúplice, uma vez que, devido à concisão das fontes, nenhuma informação dispomos até ao momento que nos possibilite vislumbrar os motivos para a ascensão do Urraca Viegas, recordemos, neta de fundador, como abadesa de Tarouquela, e o seu desejo de fundar um mosteiro exclusivamente feminino sob a égide da regra de São Bento.
Sobre os primeiros anos do Mosteiro Feminino de Santa Maria de Tarouquela, através do livro da fundação do Mosteiro de São Bento da Ave Maria, preservado no Arquivo Distrital do Porto, sabemos que o Raca Viegas iniciou o seu abadesado em 1194. Todavia, os diplomas do Mosteiro de Santa Maria de Tarouquela apenas atestam o seu abadesado a partir de 1198, face a uma compra entre o mosteiro e Dom Codino, prior da ermida premonestante de Santa Maria de Ribapaiva, perto precisamente de Lamego. Em fevereiro de 1220, encontrando-se já moribunda, o Raca Viegas deixa em testamento ao mosteiro de Santa Maria de Tarouquela, para remédio da sua alma, todas as suas herdades provenientes dos seus pais e avós, com a exceção de um casal situado em Pindelo. Não viria, contudo, a falecer em 1220, uma vez que encontramos diplomas que atestam a sua presença em 1224 e 1228, conforme verificamos aqui no slide. A última referência ao Racas Viegas data de 1231, onde volta a fazer novo testamento, deixando ao mosteiro de Santa Maria Maior de Tarouquela todas as herdades que tem de património, bem como as que lhe doaram os seus irmãos. De forma a perpetuar os seus últimos desejos, deixa como testamentários os seus sobrinhos, Pedro e Garcia Fernandes, filhos de Fernando Cortella, que anteriormente referimos, cavaleiros responsáveis em parte pela Carta de Couto do Mosteiro de Tarouquela, concedida por Dom Sancho II em 1224. Neste diploma, verifica-se a referência aos serviços que os dois irmãos fizeram ao então monarca português, bem como referências à vassalidade prestada pelos irmãos a Dom Afonso II e a Dom Sancho I. De igual modo, Frei Leão de São Tomás, na sua Beneditina Lusitana, refere que o monarca cotou o mosteiro, e aqui o monarca Dom Sancho II, e passa a citar, por serviços que lhe tinham feito 12 irmãos, por nome Pero Fernandes e Garcia Fernandes, em terras de El Rei e em terras de Castelo. Fim de citação. Por fim, em agosto de 1336, como se verifica aqui no documento, o Raca Viegas estaria seguramente morta, sendo abadesado do mosteiro de Santa Maria de Tarouquela, encabeçado, doravante, por Maior Mendes. Em suma, não sendo nosso objetivo ser tomado como presunçoso, o estudo que aqui apresentamos possibilitou uma melhor compreensão sobre a instituição monástica de Santa Maria Maior de Tarouquela, desconhecida à maioria dos historiadores e investigadores portugueses. Apesar de subsistirem ainda muitas dúvidas devido às características das fontes ao nosso dispor, foi possível apresentar novos dados que viabilizam uma análise mais prolixa e complexa sobre as várias vivências que este mosteiro albergou, desde uma comunidade masculina, atravessando uma breve experiência dúplice, até se afirmar enquanto monacato feminino sobre a regra de São Bento, e ainda antes da própria fundação da instituição, conhecer o seu fundador, Ramiro Gonçalves Cortella. Esta instituição manter-se-ia ocupada por monges até 1536, data em que as religiosas foram transferidas para o mosteiro urbano de São Bento da Ave Maria do Porto, que é precisamente a atual estação de São Bento. Com a imposição das ideias liberais em Portugal, no século XIX, as ordens religiosas seriam extintas, tendo a instituição monástica perdurado até 1892, data em que a última monja fechara para sempre os seus olhos. Era o fim de uma instituição que tivera gênese no mosteiro de Santa Maria de Tarouquela, cujas origens tentámos nós apresentar e que remontam pelo menos ao século XII. Muito obrigado. Muito obrigado, Rui. Eu não sei, Nuno, tens alguma questão para fazer? Sim, eu tenho aqui poucas, mas tenho algumas. Foi referido que
o mosteiro, teve, existiram duas regras diferentes pela qual se regeram os monges, certo? Exatamente. Foi referida a regra de São Agostinho e a regra de São Bento. Exatamente. Aqui a minha questão, e principalmente para aqueles que nos estão a ver, porque pronto, há aqui pessoas que possivelmente nunca ouviram falar de tal coisa, importaria-se de explicar o que é que seria a regra de São Agostinho e também a regra de São Bento? Sim, só para me orientar. Vocês, vamos fazer as perguntas todas e depois responde-se a tudo por ordem, ou É mais uma fácil, questão? se calhar é melhor, é mais fácil irmos responder à medida que as questões aparecem, digo eu. Não sei, Então, não sei, pronto. mas é que Relativamente a essa questão, ou seja, as diferenças entre a regra de Santo Agostinho e a regra de São Bento, é complicado responder isso em meras palavras ou em alguns minutos, até porque o que não faltam são teses de doutoramento e teses de análise e exegese monástica, precisamente sobre essas duas bivalências da religiosidade medieval europeia. Mas, partindo de uma base coeva, a regra de São Bento tem uma origem precisamente em textos mais antigos, provavelmente, que surgiram em Arwennes, que é uma pequena ilha, precisamente no sul de França. Enquanto que os textos que irão influenciar e irão cristalizar-se como regra de Santo Agostinho surgem precisamente ao tempo de Santo Agostinho, ali na zona do norte de África, em Hipona, no século IV. A questão é, a regra de Santo Agostinho, na sua gênese, tem como base aquilo que é uma vida apostólica. O que é isto? É precisamente a tentativa de recriar uma vida, por parte de quem a segue, precisamente o exemplo apostólico dos apóstolos de Cristo. E pronto, também há três textos cristalizados que compõem a regra de Santo Agostinho, que é o Ordo Monásticum, o Praceptum e a Carta 221. E precisamente essa Carta 221, há autores que defendem que foi o próprio Santo Agostinho que a redigiu, outros não, mas pronto. Numa forma simplista, a regra de São Bento é uma regra monástica e é uma regra que tenta adquirir em si duas características importantes. Por um lado, a tendência de viver uma vida em clausura, em comunidade, e ao mesmo tempo que essa vida em clausura e comunidade seja toda ela dedicada àquelas duas bivalências, ou seja, ao acto de trabalhar, à labora, e também ao mesmo tempo ao acto de orar, da própria exegese monástica e de crescimento intelectual interno, ou seja, o horário. Corretíssimo. E obviamente estamos aqui a falar de uma regra monástica. Enquanto que a regra de Santo Agostinho, até ela surgir como a que hoje conhecemos, é uma viagem imensa de autores e questões teológicas que vai desde de Carlos Magno até mais ou menos até o século XII, mas a regra de Santo Agostinho tenta englobar em si um comportamento em que engloba, por um lado, a vida do monge, porque a regra de Santo Agostinho muitas vezes é aplicada a comunidades de cônegos regulares, atenção, ou seja, a regra de Santo Agostinho promove uma prática que engloba, por um lado, a vida apostólica, ou seja, aquela parte monástica, a parte de leitura e de exegese, mas ao mesmo tempo muito virada, acima de tudo, para as próprias necessidades do século XII. Daí, por exemplo, e as necessidades são precisamente aquelas de pregar e de levar a palavra precisamente onde ela tem mais impacto e a necessidade, que é às cidades. Não é por acaso, por exemplo, o Mosteiro de Santa Cruz, que é o caso mais preponderante da historiografia portuguesa, o caso de Santa Cruz, desde a sua fundação, assume-se como Mosteiro Agostinho. Temos as primeiras indicações ali de 1300
e 34, 35, porque os próprios frades de Santa Cruz, os próprios crúzios, vão a São Rufo, que é um mosteiro importante, buscar cópias da regra, e precisamente vão assumir esta bivalência entre o monge, mas um monge urbano, digamos assim, precisamente para levar a palavra e o exemplo de Cristo e dos apóstolos para junto das comunidades. Ou seja, traçar uma forma simplista as maiores diferenças entre a regra de São Bento e a regra de Santo Agostinho não é tarefa fácil. Eu próprio, apesar de já me ter dedicado a várias leituras sobre essas questões, confesso que é uma tarefa homérica tentar descrevê-las e resumi-las e apresentá-las aqui em 2, 3 minutos. Mas deixei pelo menos algumas das ideias principais. Espero eu. Eu tenho aqui peço desculpa, Nuno, antes de continuar, está aqui uma questão online. A professora Rosário Bastos faz a seguinte questão: gostaria de perguntar a que conclusão chegou acerca da explicação provável para a vigência de monaquismo duplice em Tarot Keller. Se bem percebi, era o cerne da investigação. Obrigado. Exatamente. Aqui não diria que é o cerne da questão, visto que o próprio título aqui apresenta uma análise do mosteiro feminino ao longo do século XII. Obviamente aqui a questão do feminino aprofunda por um lado, quer a parte da existência de uma comunidade dúplice, quer a sua continuidade. Apenas colocamos aqui a baliza cronológica do século XX. As conclusões a que eu cheguei foram precisamente as conclusões que eu aqui apresentei. Ou seja, consegui, acima de tudo, através da documentação, provar cronologicamente o momento em que existe uma comunidade dúplice. Isso é uma conclusão que nenhum autor tinha apresentado até o momento. Tinham referido, sim, que existe um momento de passagem entre mosteiro masculino para mosteiro feminino. No entanto, nunca foi analisado e nunca foi apresentado à historiografia portuguesa a questão da existência de uma comunidade dúplice. Quanto às conclusões desta comunidade dúplice, tal como eu aqui enunciei diversas vezes, a documentação é pobre nesse sentido. É pobre. Consegui, de facto, apresentar aqui uma cronologia com as suas limitações de onde deve ter, cronologicamente, onde é que o seu início e o seu fim, e, obviamente, apresentei aqui a documentação que atesta a existência dessa própria comunidade e apenas consegui apresentar a ideia de que era uma comunidade que acolhia dentro do seu cenóbio, precisamente, jovens para serem para estudar. Se a documentação fosse mais rica, como em alguns casos, como por exemplo o Mosteiro da Arouca, que muitas vezes utilizamos como paradigma na historiografia portuguesa sobre o Mosteiro dúplice, a documentação da Arouca é extremamente rica e aí dá para construir, tal como fez a doutora Cruz Coelho, outras análises e outras conclusões. Tratando-se de um mosteiro em que a documentação não é assim tão rica, apenas pode extrair o que da própria documentação assim o tem, assim o dá. Por isso, creio que apresentar pela primeira vez uma cronologia e mais um caso de monaquismo dúplice em Portugal, atestado pela documentação, a meu ver, já não é uma conclusão pobre, pelo contrário, pode muitas vezes ser um pontapé de saída para outras investigações sobre documentação do mesmo período, mas noutras geografias. Está aqui também esta não é bem uma questão, foi uma pessoa que chegou já um bocadinho a meio da conversa e ela pergunta qual é a questão base a esta investigação, apesar de obviamente o título estar aqui, qual foi a questão que te levou neste caso a fazer esta investigação, a primeira questão, a questão primária? Pronto, lá está. Isso aí acho que foi aquilo precisamente que discutimos antes de dar início a
digamos assim, esta tertúlia. Ou seja, eu parti para a análise desta documentação com o intuito de fazer um estudo económico ou social com base na documentação. Ou seja, eu queria quase recriar os trabalhos, diria, de moda dos anos 80, 90, sobre instituições monásticas, como, por exemplo, o caso da doutora Iria Gonçalves, o caso da doutora Cruz Coelho, da doutora Sousa Gomes, para o Mosteiro de Santa Maria Maior da Batalha, ou seja, analisar os processos de aquisição e exploração do património do Mosteiro de Tarouquela. Mas, tal como foi referido, a documentação é pobre nesse sentido. Ou seja, a documentação sobre o mosteiro em si quase não nos leva a compreender o património do próprio mosteiro. Compreende-se, sim, que a gênese deste mosteiro encontra-se intrinsecamente ligada à pessoa que foi o seu fundador, ou seja, a Ramiro Gonçalves Quartela. Daí, pelo menos, ao longo do século XII, quase à volta de 60% da documentação existente ser documentação de caráter laico referente a Ramiro Gonçalves Quartela. E foi aquilo que, já durante a comunicação, foi aqui apresentado. Essa documentação, sendo ela de caráter laico e não eclesiástico, virá a ser incorporada no Mosteiro de Tarouquela, precisamente por todas essas propriedades que aqui Ramiro Gonçalves Quartela adquiriu, juntamente com aquelas que os seus descendentes adquiriram, em certo momento, provavelmente no momento da sua morte, serão doadas e, consequentemente, esses documentos serão depositados no arquivo de Tarouquela. Obrigado. Espero que a Madalena tenha ficado esclarecida. E não sei se o Nuno tem mais alguma questão. Era só mais uma coisinha. Força. No início, falou numa pedra que teria a inscrição do ano de 1214. Pronto. Existe informações acertadas? O que é que simboliza o ano de 1214? Sim. Lá está. Eu não analisei a inscrição epigráfica. Aliás, essa inscrição epigráfica já foi muito bem analisada no início do milénio de 2000 pelo doutor Mário Barroca, aqui da Universidade do Porto. Tal como ele avança na sua tese de doutoramento, ele analisou a inscrição 1214. E, provavelmente, essa inscrição terá sido feita para comemorar alguma coisa. Agora, que coisa foi essa? Desconhecemos. Poderá ter sido uma fase de reconstrução do mosteiro. Porque, tal como aqui referenciei, o primeiro indício à igreja de Tarouquela é de 1151. Ou seja, se a igreja já existia em 1151, ela certamente já tinha uma base, ou seja, ela já existia provavelmente ainda de alguns traços visigóticos na transição para o românico. A questão é que quem for visitar a igreja, e quem passava bastante tempo, não irá encontrar esses vestígios visigóticos. Não irá. Mesmo em Coimbra, por exemplo, no caso da Sevelha, são muito reduzidos os próprios vestígios visigóticos do templo e construído. Ou seja, tratando-se da inscrição epigráfica ali de 1214, eu próprio também não sei se aquele ano de 1214 faz referência ao ano na era de Cristo ou não. Também não sei se estamos aqui a falar de era hispânica, é outro caso. É verdade. Exatamente. Mas isto Pode ser era o ano, sim. Mas isto para indicar o quê? De facto, a Igreja, tal como ela hoje a vemos, ela teve que sofrer alterações na sua planta e, acima de tudo, nas próprias características no que toca à história da arte. Tal como eu referi, tem influência beneditina, tem influência coniacense. E isso vai chegar com bastante força, pelo menos ali no norte de Portugal, ali já 11 a cair do 12. Ou seja,
essa inscrição pode muito bem significar o momento em que a igreja foi sagrada, já numa segunda fase de reconstrução. Agora, propriamente, será isso? Não sei. Eu parti precisamente da hipótese que o Dr. Barroca apresentou. Para mim, acho que foi uma boa análise da parte dele, daí ter mantido a mesma análise. Tá ok, Nuno? Eu se calhar fazia só para terminarmos, só também para não termos aqui o Rui noite adentro. E depois, obviamente, de fazer esta apresentação toda. Eu se calhar fazia uma questão um bocadinho mais pessoal, no sentido em que a investigação é feita e obviamente hoje em dia temos muita gente e também que nos seguem, que estão em seminários e a iniciar os processos de investigação, e acho que é importante também tocarmos nestes assuntos. Qual é que foi para ti, neste caso, a maior dificuldade que encontraste, ou que podes falar aqui a quem me está a ouvir, a maior dificuldade que tiveste, o maior obstáculo que tiveste à tua investigação? Ora bem, eu se calhar salientava dois momentos. Ou seja, o momento número 1 tem muito a ver com o objetivo para o qual eu parti para a análise da documentação. Tal como aqui já referenciei, o meu objetivo era fazer uma análise económica, social, as formas como o Estado adquiriu património, compras, vendas, escravos. E foi com esse sentido que eu parti para a documentação. Obviamente, quando eu verifiquei que a documentação não dava para fazer isso, eu precisei de colocar travão, precisei de parar, refletir e literalmente questionar: Rui, o que é que tu vais fazer com a documentação? E então eu tive que fazer toda uma outra análise. Tive que partir precisamente, tal como disse no início, analisar a documentação não sobre o mosteiro em si, mas puxar o fio atrás. O que é que está antes do mosteiro que justifica a sua existência? Esse, se calhar, foi um dos momentos mais marcantes. O segundo momento foi, já durante a investigação em si, tal como aqui eu evidenciei, eu falo sobre que o património é todo doado ao mosteiro, ou seja, o património do Ramiro Gonçalves Quartel. Tudo me leva a crer que isso aconteceu, faz todo sentido, mesmo através de analisar outros estudos, é essa a metodologia, mas eu nunca encontrei um documento que literalmente me dissesse Ramiro Gonçalves Quartela doa ou dota o mosteiro de todo o seu património. Ou seja, nunca encontrei uma fonte que assim o indicasse. Se calhar, essa foi a parte mais difícil e se calhar até a parte mais frágil que eu diria desta investigação, porque nesse aspecto eu diria que sou muito cético. História só se faz com fontes. Ponto. Ou seja, e como vocês aqui viram, eu apresentei os documentos, as transcrições, precisamente para saberem que aquilo que eu estou a dizer está comprovado, existe e não é emanado por céu. No entanto, não encontrar esse documento de chave, se calhar foi a parte mais frustrante, diria eu, de toda a investigação. Ou seja, neste caso, podemos assim dizer que acabou por ser, como tu disseste, portanto, algo que faz sentido, portanto, foi quase como mais que uma conjetura do que propriamente algo que se possa ter uma certeza. Exatamente, aliás, eu próprio, para avançar com esta hipótese, não avancei sem consultar outros estudos semelhantes, estudos esses que também apresentam o mesmo problema, apresentam a mesma análise, apresentam as mesmas conclusões e, como vocês aqui verificaram, eu próprio trouxe material jurídico, precisamente do século XI, que atesta precisamente essa necessidade das instituições conservarem os documentos que comprovassem a aquisição do património. Ou seja, colocando todas estas possibilidades em cima da mesa, a meu ver, há uma grande probabilidade, apesar de não ter o documento em si, que ateste. Não sei se queres fazer algo a finalizar de alguma forma.
Algum remate final? Pois, agora que me coloco isso, eu se calhar não faria um remate final. Se calhar, partindo da minha própria experiência enquanto investigador, e neste caso enquanto jovem investigador medievalista, para todos os medievalistas que aí existem, mas aqui também se fala para modernistas ou colegas da parte contemporânea. Eu recordo que eu, de certo modo, senti que fui um privilegiado de logo no meu segundo ano de licenciatura ser lançado para a investigação. Recordo que foi no meu segundo ano de licenciatura e na altura, numa aula de História Medieval dada pelo Dr. Saúl António Gomes, ele próprio, num dos seus discursos, já no final da aula, fascinou-me sobre aquilo que é fazer investigação histórica. E rapidamente conversamos sobre o assunto e desde aí temos ambos, às vezes mais parado, outras vezes não, dedicado imenso tempo a estudar a itinerância de Dom Afonso IV. Aquilo que eu tenho a dizer, partindo precisamente pelo facto de ter sido privilegiado, é fazer investigação é algo que muitas vezes é cansativo, é doloroso, muitas vezes é muito solitário, mas é algo que, quando chega a conclusões inéditas, é algo muito positivo a nível pessoal. Principalmente quando damos a conhecer as nossas investigações e verificamos que elas conseguem causar um impacto, não só historiográfico, mas, acima de tudo, um impacto emocional quando a pessoa está a escutar e fica admirada por aquilo que estamos a transmitir. Ou seja, com isto tudo, apenas quero fazer um apelo, principalmente a todos os medievalistas, que há muita ideia de que fazer história medieval, a questão da paleografia, a questão do latim, é complicado ou é muito difícil, é com a experiência. A paleografia e o latim, e aqui roubando uma comparação que um amigo meu há muitos anos me disse, trabalhar história medieval e quando se trata com latim e documentação paleográfica é como as primeiras experiências depois de tirar a carta de carro, ou seja, nós sabemos, mas não temos experiência nenhuma e é com o erro, tentativa que se chega lá. Acho que é o maior apelo que eu posso fazer, ou seja, não partir com receio para a investigação, não partir com medo do latim ou do documento que não se consegue transcrever, mas partir sempre com mente aberta e saber sempre que o amanhã vai ser mais fácil que o hoje. É o apelo que eu deixo. Sim, sem dúvida. E se calhar eu, para finalizar, só iria questionar-te, a nível da investigação, se alguém tiver alguma questão, se alguém quiser saber um pouco mais, tu tens a investigação disponibilizada em alguma plataforma, disponível em alguma plataforma? Ou... Não, lá está. Isto aqui é uma investigação que, em parte, já foi utilizada há ano e meio no Congresso da Associação Portuguesa de História Económica Social, e nesse ano, por acaso, não houve atas publicadas, senão parte da investigação estaria lá. Da mesma forma, tal como eu disse, há cerca de 3 meses apresentei parte desta investigação num congresso brasileiro. Esse eu sei que irá haver atas. O artigo já está redigido. Quando vai ser publicado, já não sei. Mas não está disponível, mas não tenho qualquer problema em indicar o meu contacto pessoal de mail e disponibilizar a investigação, porque lá está, muitas vezes através do contacto com outros investigadores, claro, muitos deles até locais, que consegue-se responder a algumas das questões que aqui ou não foram bem explícitas ou nem sequer foram explícitas. Daí a minha questão. Então, assim sendo, aquilo que eu vou fazer é, se assim me permitires, então disponibilizo o teu contacto depois também no vídeo, para quem tiver alguma questão em relação à investigação, ou se assim preferires, alguém também se pode dirigir a nós e nós podemos reenviar portanto, como quiser. Se quiser, podem disponibilizar o contacto, não há problema nenhum. Perfeito. Olha, muito obrigado, Rui, uma vez mais. Mais uma vez, eu é que agradeço, não digo convite, mas pelo menos iniciativa. Não, obrigado nós. E obrigado a quem nos esteve a assistir e até à próxima quarta para mais uma conversa. Obrigado a todos. Boa noite.